Prontinho, galera. Estamos ao vivo, sendo gravados. O que a gente fez, então? A gente pegou o pêndulo livre, um pêndulo simples, normal, que vocês já sabem resolver. Pendurou ele num vagão de um trem e botou esse trem para acelerar. E então, a gente, com isso, começamos a ter dois sistemas, né? O trem acelerado e o pêndulo lá dentro do trem, balançando dentro do trem que já está acelerado. E aí, a equação que nós chegamos no final foi θ 2 pontos, que é a coordenada angular lá, mais a aceleração do trem sobre o comprimento do pêndulo vezes o cosseno de θ, mais G sobre o comprimento do negócio de novo, vezes o seno de θ. Muito bem. Essa aí, então, era a nossa equação de movimento... Equação de movimento do pêndulo dentro de um vagão acelerado. E a aceleração do vagão é esse Azinho aí. Então, a primeira coisa que eu pedi para vocês é: o que acontece no equilíbrio? Aí você fala, professor, não tem equilíbrio, porque o bichinho está acelerado, né? Sim, mas existe um equilíbrio do ponto de vista do pêndulo. O pêndulo, ele pode ficar parado em algum momento ali dentro do vagão. E isso depende de algumas condições, né? E aí, para que o sistema fique em equilíbrio, então vou botar assim, ó. No equilíbrio, no equilíbrio, a gente sabe, galera, que o pêndulo fica estático, né? Ele fica parado. Isso quer dizer que ele não está oscilando. Então, nesse caso, a gente fala que a velocidade angular dele é zero. Ou seja, o θ ponto é zero. Né? Isso quer dizer, então, que o ângulo ele é constante. E se o θ ponto é zero, claramente o θ 2 pontos é zero. Isso nos leva ao seguinte: o L vai cortar com L, de tal maneira que o A, se a gente substituir em cima, né? O A vezes o cosseno de θ, ele vai ser igual a menos G seno de θ. A cosseno de θ é igual a menos G seno θ. E daí a gente tira a tangente desse ângulo, né? Porque a gente sabe que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, vou botar assim, ó, a tangente do ângulo de equilíbrio vai ser igual a gente vai passar o cosseno, vai dar menos A sobre G. Essa é a tangente desse ângulo. Aí você pode falar, professor, pode ser negativo? Pode. A tangente não tem problema ser negativo. Se você for pensar bem, esse ângulo aqui, ele vai fazer parte do terceiro quadrante, né? Mas isso aqui é só uma condição matemática, tá? Não tem problema nenhum. Bom, aí o que a gente vai fazer? Pequenas oscilações. Então, para pequenas oscilações, provavelmente aqui que vocês tenham travados. Para pequenas oscilações, galera, a gente vai pensar o seguinte: o nosso pêndulo, ele tá ali no ângulo de equilíbrio, mas em torno daquela posição de equilíbrio, ele pode ficar vibrando ali em torno dessa nova posição de equilíbrio. Porque quando a gente faz a conta, inicialmente, a gente coloca a posição de equilíbrio sendo vertical e ele vibrando em torno dessa linha vertical. Agora não, agora a posição de equilíbrio mudou, está inclinada assim,
e o meu sistema vai ficar oscilando em torno dessa posição de equilíbrio. Para escrever isso, eu posso falar assim, olha, esse novo ângulo, né, θ, ele vai ser o meu θ de equilíbrio, mais pequenas variações em torno dessa posição de equilíbrio que tá aí. Com isso, a gente volta na equação de movimento e substitui. A equação de movimento está lá em cima, ó. Θ, dois pontos. E aí, galera, quando você for derivar, o ângulo de equilíbrio é constante. Então, quando você deriva uma parada constante, ela morre, né? Então, quando eu derivar o θ, dois pontos, vai aparecer só o φ, porque é o φ que está variando. Então, eu vou ter aqui uma nova coordenada, φ, dois pontos, mais, e aí a gente tinha lá em cima, ó, A sobre L cosseno de θ, mais, aí o θ eu vou substituir, né? Vai ser o θ de equilíbrio, mais o φ. E esse φ a gente está considerando pequenas, tá? Oscilações. Então, nós vamos precisar expandir ele jazinho. Mais o outro termo lá, que vai ser o G sobre L, mesma historinha, seno de θ de equilíbrio mais φ. Maravilha. Bora lá para cima? Tá, o que eu vou fazer agora? Vamos usar aquela história, galera, do cosseno da soma de ângulos e do seno da soma de ângulos, porque a gente tem uma soma aí dentro desses cossenos e senos, né? Isso aí vocês aprenderam lá no ensino médio. O cara que inventou isso foi um gênio, ninguém deu nome para ele. Isso aqui podia ser chamado Teorema de quem? Olha aí. Deixa eu dar um nome aqui para ele. Ó, Teorema de Crookes. Fica até bonito. Qual que é o Teorema de Crookes? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Pronto. Tá resolvido. Certo? Então, vamos abrir esses caras aqui, ó. Quem vai ser, então, o cosseno de A mais B? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Bicho, eu lembro disso de muitos anos atrás. O cara que inventou isso é gênio. É gênio. Mas, então, A sobre L vezes. Deixa eu abrir um parênteses só aqui. Então, vamos lá. Aplicando o teorema de Crookes. Cosseno de A mais B é o cosseno cossa A, cossa B. Então, vai ficar cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Então, aqui é um θ de equilíbrio, seno φ. Pronto. Aí, mais o segundo termo. Então, mais G sobre L. Agora, o seno da soma. Teorema de Crookes. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Seno A, cosseno B. Então, seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Seno B. Inverti, né? Seno B. Cosseno A. E o sinal daqui é o mesmo de lá. Tudo isso
igual a zero. Bom, aí o que a gente vai fazer? Vai ter que usar a expansão agora. Só que a expansão para senos e cossenos é moleza. Então, qual é a expansão? Vai ficar assim, ó, expandindo. A gente sabe, galera, que quando você expande o seno de θ para um θ bem pequenininho, ou vamos chamar de φ, porque eu estou usando φ, é o próprio φ, e o cosseno de φ é 1. Tá bom? Então, a expansão vai ser só isso. Vamos substituir lá, então. φ dois pontos, mais A sobre L, que multiplica cosseno de θ, isso aqui é fixo, vezes o cosseno de φ. O cosseno de φ é 1, então 1, mais não, menos, seno θ, vezes o seno φ. E o seno φ é o próprio φ. Mais, aí fica com G sobre L, que multiplica seno θ vezes 1, mais seno φ vezes o cosseno. O seno φ é o próprio φ, cosseno de θ. Tudo isso igual a zero. Muito bem. Só que aí a gente pode, galera, usar dessa historinha bem aqui, ó. Deixa eu só marcar ela com outra cor aqui para vocês. Eu posso usar essa historinha bem aqui. Que historinha é essa? Eu posso trocar o A cosseno de θ por menos G seno θ. Tá bom? Então, olha lá nosso problema. Eu tenho aqui, ó, onde tem A cosseno θ. Vamos fazer uma organização aqui antes. Calma aí. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essas... fazer o produto, como é que fala? Chuveirinho aí dentro. E aí, galera, eu vou fazer o seguinte. Φ dois pontos. Só para a gente deixar organizado. Eu vou botar em evidência termos que multiplicam o ângulo. Então, eu vou colocar em evidência termos que multiplicam o φ. Antes, só para organizar. Eu quero uma equação diferencial, né? Então, quem multiplica o φ aqui, ó, é o seno de θ e é o cosseno de θ. Só que eles estão todos multiplicados por G e por L. Então, eu vou botar um L aqui em evidência. Aqui vai aparecer um cosseno de θ, que é esse termo aqui, ó, deixa eu marcar ele para vocês. É esse termo bem aqui. Ele está multiplicando φ, mas também está multiplicando por G e o L. Então, tem que botar o G aqui também, ó. Então, vai ficar G. O L já está lá fora. Cosseno de θ. Beleza. Aí, tem o outro termo lá em cima, que eu vou marcar de verde também. Esse termo aqui, ó, ele multiplica também o ângulo φ. E ele está em evidência, vai ter um menos aí na nossa brincadeira, né? Isso, vai ter um menos aqui. Então, menos. O A está multiplicando, então fica menos A vezes o seno de θ. Ok? Aí, mais o termo que não multiplica o ângulo. E aí, eles não multiplicam o ângulo, mas eles têm um termo em comum, que é o 1 sobre L. Então, vou botar aqui, ó, 1
sobre L. Quem são esses termos? Aí eu vou marcar de outra cor. É esse termo aqui, cosseno de φ, e o outro termo aqui, que é o seno de θ. Só que um está multiplicado por A, outro está multiplicado por G. Então vai ficar A cosseno θ de equilíbrio mais G seno θ de equilíbrio. Tudo isso igual a zero. Agora sim, onde tem A cosseno θ, vem daqui agora, ó. Onde tem A cosseno θ, eu vou trocar por menos G seno θ. Então, se eu trocar esse pedacinho aqui por menos G seno θ, vai embora, ó. Morreu. Então, esse último termo, galera, ele não vai contribuir para a nossa equação. Com isso, a gente chega na expressão do seguinte. Deixa eu fazer assim, ó. Eu vou ficar com φ dois pontos. Posso passar esse segundo termo para o lado de lá, subtraindo. E aí, a gente pode escrever assim, ó. Vamos lá. Então, φ dois pontos. Ele vai ser igual a menos o φ sobre L, que a gente deixou, né, do lado de lá. Multiplica aqui, vamos lá. Captar aqui. G cosseno θ menos A seno θ. G cosseno θ de equilíbrio menos A seno θ de equilíbrio. Muito bem. Aí, para você chegar naquela historinha lá da velocidade angular, vocês vão ter que lembrar o seguinte, galera. Eu vou escrever assim, ó. Como a gente sabe que a tangente de θ é igual a menos, era A sobre G, né? Menos A sobre G, podemos usar a representação do ciclo trigonométrico, que é o seguinte, ó. Vou colocar aqui um ciclo trigonométrico, mais ou menos, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Aí. Beleza, deixa eu marcar os eixos verticais e horizontais. Vou botar a linha aqui, ó. Uma linha aqui. Um pouquinho. E outra linha aqui. Pronto. De acordo com essa representação, vocês estão vendo que como a tangente ela está negativa, eu posso pensar, galera, numa tangente no terceiro quadrante, desculpa, no quarto quadrante, por exemplo. E eu posso explorar essa representação aí para a gente chegar no resultado que ele quer. Que é o seguinte, ó. Eu vou colocar, então, nosso ângulo. Deixa eu trocar aqui de cor. Vou colocar, então, nosso ângulo no quarto quadrante.
aqui, por exemplo. Isso quer dizer que o ângulo θ, ele está dado aqui, certo? E aí ele vai ter dois valores, né? Um para o seno, um para o cosseno. Vamos fazer isso aqui, ó. Linha, eu vou mudar um pouco a espessura dela, e vou botar uns tracejados. Voltou, né? Pronto. E aí eu sei que, como a tangente de θ é menos A sobre G, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o cateto adjacente ele vai ser o G, e o cateto oposto ele vai ser o A. Certo? E com isso, galera, a gente pode escrever o seno e o cosseno. Então, com isso, a gente pode escrever o seguinte: quem é o seno desse θ de equilíbrio? Ele vai ser o menos A, que o seno é negativo aí, né? Dividido pela hipotenusa. E quem é a hipotenusa? Deixa eu dar um jeito nesse traço. É o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Pronto. E quem é o cosseno? Aí o cosseno já vai ser G sobre A ao quadrado mais G quadrado. Beleza? Então, isso é uma representação matemática do problema, onde eu posso brincar com essas coisas. Né? E ao brincar com essas coisas, olha só o que vai acontecer. Eu posso voltar lá na equação e substituir esse resultado. Beleza? Então vamos voltar lá. Então assim, ó. O que nós vamos ter? Nós vamos ter o φ, dois pontos, ele era igual, né, a menos φ sobre L, e agora aqui ele vai multiplicar o seguinte, vamos subir lá. G cosseno de θ. Eu posso colocar no lugar do cosseno de θ o que ele significa. E o cosseno de θ está aí, ó. Então fica G vezes o cosseno de θ. Então vai ficar G de novo, dividido pela raiz de A ao quadrado mais G quadrado. Certo? E o outro era o asseno de θ, negativo. E o asseno de θ? E o seno de θ? Então, vou fazer com calma aqui, ó. Menos A vezes o seno. E o seno, nós já sabemos quem ele é. Ele é menos A sobre a raiz de A ao quadrado mais G ao quadrado. Pronto. Com isso, a gente chega na resposta final. Que é o seguinte, ó. Φ dois pontos vai ser igual a menos φ sobre L, que multiplica
Oh, meu Deus. Tá agarrando tudo aqui. Ficar assim mesmo. Então, vai ficar raiz embaixo de A ao quadrado mais G ao quadrado. E aí em cima vai aparecer um G ao quadrado mais A ao quadrado. Então, vocês estão vendo que a parte de cima é igual a parte de baixo, né? Só que uma está elevada a 1 e a outra está elevada a meio. Então, fica assim, ó. Φ, dois pontos, é igual a menos Φ sobre L, que multiplica a raiz quadrada de A ao quadrado mais G ao quadrado. É isso, né? É isso aí. Ou se você quiser escrever a equação do jeito que vocês estão acostumados, fica Φ, dois pontos, mais Φ, vou botar assim, ó, raiz de A mais G ao quadrado, tudo isso dividido por L, né? Vezes o φ, igual a zero. E aí a gente sabe que esse termo que multiplica o φ, ele é a nossa frequência angular. Então a gente já consegue daqui definir que isto é o nosso ômega ao quadrado, né? Ômega ao quadrado. Então, ômega ao quadrado nada mais é do que a raiz de A ao quadrado mais G ao quadrado, esse dividido por L. É isso, né? Faz tanto sentido isso, galera, que se você voltar para o caso comum, que é o caso comum? É o caso onde o vagão está em repouso, né? Ou em movimento uniforme. Então, se voltar para o caso comum, ou seja, a aceleração do vagão é zero, volta um sistema referencial inercial, vocês vão ver que o ômega ao quadrado, ele volta a ser aquilo que vocês estão acostumados, que é somente G sobre L. Ou seja, não tem nenhuma inconsistência, né? Tranquilo, né? Alguma dúvida aí? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Tem só os kkk aqui, eu não sei o que é, não, porque já tem 20 minutos esses kkk. Muito bem. Dúvida nenhuma, né? Vamos para o outro exemplo que ficou aberto lá. É o exemplo 5. Não sei se eu consigo copiar esse desenho de novo lá da aula passada. Eu acho que não. Eu acho que era daqui, né? Era daqui? Não, não era daqui. Aqui. Era isso aqui. Esse desenho aqui, cara. Esse desenho aqui deu um trabalho para...
fazer ele, hein? Será que eu consigo copiar? Vamos tentar. Se o aplicativo deixa. Ó, copiar. Tá, só que ele foi para onde esse negócio? Não. Galera, então vamos fazer o seguinte, eu vou só pegar as equações e a gente vai matar as equações, porque já discutiu as equações, né? Eu não quero fazer no outro arquivo, não, porque são arquivos diferentes, aí vai dar mais confusão. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, o x, ele é Q1 mais Q2 cosseno de θ, eu acho que isso aí vocês lembram como é que foi feito, e o y é menos Q2 seno θ. E é isso que nós temos para fazer a conta. É isso que nós temos para fazer a conta. Então, eu vou repetir lá no outro arquivo. Não era esse. É esse. Então, o que a gente tinha? A gente tinha dois sistemas, um representava o plano e o outro representava o bloquinho em cima do plano. De qualquer maneira, a gente conseguiu escrever o x do sistema como um todo, na verdade, o x do bloquinho, né, o bloquinho que desce, como sendo um Q1 mais, e o Q1 representa o plano, mais o Q2 vezes o cosseno. Isso. E o y do bloquinho, a gente identificou como sendo menos o Q2 vezes o seno. Isso do bloco. E aí a gente sabe que a energia cinética, vou chamar assim, ó, energia cinética para o bichinho de massa mzinho, tá? Ele vai ser 1 sobre 2 de quem? Da massa vezes a velocidade ao quadrado. E aí vocês estão vendo que a velocidade tem duas componentes, então vai ser a componente x da velocidade ao quadrado, mais a componente y da velocidade ao quadrado. Então eu preciso saber quem são essas derivadas aí de cada um deles. Então, vamos com calma aqui, ó. O x ponto, quando vocês derivarem, vai aparecer o Q1 ponto. A derivada do cosseno é menos o seno, né? Isso não, o ângulo ele é fixo, desculpa. Então, mais Q2 ponto cosseno θ. Pronto. E o y, lembrando que o ângulo é fixo, hein, galera? Porque o ângulo é o ângulo do plano. Menos Q2 ponto vezes o seno. Bom. É isso. Agora tem que rodar a maquininha, né? Bora ver se a gente consegue fazer rápido aqui, sem muito estresse. Então, vou chamar de mzinho a massa do bloquinho. Isso vai dar 1/2 de quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai ficar Q1 ao quadrado, mais 2 vezes Q1 ponto Q2 ponto cosseno de θ, mais o quadrado do segundo, então Q2 ponto ao quadrado, cosseno de θ ao quadrado, mais agora o y ponto. Ele é negativo, mas ao quadrado fica positivo, então vai dar Q2 ponto ao quadrado vezes
o seno ao quadrado de θ. Muito bem, aí já deu para ver, galera, que ao somar esses dois carinhas aqui, né, ó, na hora que você somar esses dois carinhas, vai dar somente o Q2 ponto, porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, como é que fica a nossa equação? Fica km, energia cinética do bloquinho, 1 sobre 2 de mzinho, aí Q1 ponto ao quadrado, mais 2 vezes Q1 ponto, Q2 ponto, cosseno θ, mais Q2 ponto ao quadrado. Beleza, essa é a energia cinética. Quem seria a energia potencial? Chamar de U. A gente sabe que ele vai ser mgy, né? E aí, ao trocar o y lá de cima, fica assim, ó, menos mg Q2 seno θ. Pronto, então eu tenho agora os dois, eu tenho tanto energia cinética quanto energia potencial, e aí agora é suficiente para a gente achar as equações de Lagrange. Só que, vamos fazer só um parêntese aqui. Isso, galera, isso que eu estou fazendo agora é do bloco. Risca, meu filho. Isso aqui é do bloco. Eu tenho que fazer também do plano inclinado, porque ele faz parte do meu sistema. Inclusive, ele está se mexendo. Plano inclinado. Quem seria, então... Aí ficou fácil, né, galera? A do plano inclinado, vou botar aqui de outra corzinha. O x do plano inclinado, vou botar assim, x do plano inclinado, é o próprio Q1. Dessa maneira, o x ponto do plano inclinado é o Q1 ponto. Ela, a coordenada, né? E a energia cinética não tem potencial. E a energia cinética do plano inclinado, vou chamar de mzão, vai ser quem? Vai ser 1 sobre 2 de mzão vezes o Q1 ponto ao quadrado. Ok? Então são dois sistemas. Agora sim, agora eu posso escrever a lagrangiana. Então vamos lá. Lagrangiana. Beleza. Quem é a lagrangiana? É a energia cinética do sistema menos a potencial. Então, vamos lá. Energia cinética vai ser a energia cinética do bloquinho mais energia cinética do plano inclinado, tá? Então, a do plano inclinado, já vou botar ela aqui, porque ela é simples, vai ficar m sobre 2 de Q1 ponto ao quadrado, mais, agora a energia cinética do bloquinho. Do bloquinho é mzinho sobre 2, que multiplica aquela historinha lá, né? Q1 ponto
Q1 ponto ao quadrado, mais 2 vezes Q1, Q2 vezes o cosseno de θ, mais o Q2 ao quadrado. Não é isso? É. Aí menos a energia potencial. Só que a energia potencial já tinha um menos. Aí menos com menos vai dar mais. A gente fica com mais mg vezes o Q2 seno de θ. Pronto. Feita a lagrangiana, aí vocês podem agora usar. Lembra, galera, vocês estão vendo aí que nós temos duas coordenadas generalizadas. Então, nós temos aí tanto um grau de liberdade para o bloquinho, quanto para o chão, ou quanto para o plano inclinado mesmo, de fato, né? E aí vocês podem falar assim, caraca, professor, mas como é que a gente está conseguindo colocar uma coordenada em cima de um plano inclinado que está acelerado? Essa é uma das grandes sacadas das equações de Lagrange. Newton não dá conta disso. Se você for olhar para Newton, as leis de Newton, você só consegue aplicar elas em referenciais não inerciais. Aqui não, aqui a gente está colocando uma coordenada Q2 dentro de um plano que está acelerado. Então a gente está olhando para um sistema acelerado e a Lagrangiana ela consegue desenvolver uma equação para essa coordenada Q2. Top isso, né, galera? Então, vamos começar com Q1. Quando eu começar com Q1, as equações de Lagrange vão dar o seguinte. Eu tenho que descobrir quem é a derivada em relação ao Q1. Vamos fazer por partes. Galera, percebam que não tem nenhum Q1 aí, né? Então, se eu derivar a lagrangiana em relação a somente Q1, isso vai dar zero. E se a gente derivar com relação ao Q1 ponto, isso vai dar o quê? Vai dar mzão vezes o Q1 ponto, mais mzinho vezes o Q1 ponto, eu estou derivando em relação a Q1 ponto, e acabou, né? Ou tem mais alguma coisa? Não, tem mais alguma coisa aqui, ó. É porque eu não botei esses pontinhos aqui dentro, mas aqui é ponto, ponto, ponto. Então, mais esse termo interno aí. Opa, tô de vermelho. Então, mais... Quando eu derivar em relação a Q1, vai embora o Q1, o 2 mata com o 2 lá fora, fica M vezes o Q2, ponto, vezes o cosseno de θ. Muito bem. É isso. Isso. Bom, o que vai me dizer, então, a equação de Lagrange? A equação de Lagrange, eu vou só trocar de cor de novo, só para a gente marcar bem aqui o que é a equação de Lagrange, galera. Ela diz que a derivada em relação a Q1 tem que ser igual a uma taxa de variação temporal do outro. Ou seja, de dl, de Q1 ponto. E aí ficou fácil, né? Vamos escrever. Ficamos com 0 é igual a m Q1 ponto mais, aqui é um mzão, né? Mais mzinho Q1 ponto mais
M2, Q2 pontos. Só que eu só esqueci de derivar, né? Cosseno teta. Mas não faz mal, não. Quando você derivar em relação ao tempo, vai dar Q1, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Certo, galera? Ou seja, se você colocar o Q1 em evidência, Q1, 2 pontos em evidência, percebam que eu vou poder somar Mzão mais Mzinho, não é isso? Vai botar em evidência também. Esse cara aqui vai passar para o lado de lá, vai menos, então fica menos. Aqui é só Mzinho, não tem M2. M, Q2 ponto, cosseno, dividido por Mzão mais Mzinho. Legal, né? Então tá, vou chamar essa equação de 1. Só para... Agora tem que fazer a da outra variável, tem que fazer o do Q2, vai ter uma equação para o Q2, vocês vão ver que estão acopladas, né? O Q1 e o Q2 estão acoplados, mas a gente desacopla elas fácil, fácil. Vou passar para o próximo slide aqui, ó. Então, Q1 agora vai ser o Q2. Então tá, como é que fica a equação do Q2? Eu vou fazer com as mesmas cores. Então, a derivada em relação a Q2 tem que ser igual a quem? Vamos lá. Ó, em relação a Q2, galera, vai pegar só o último termo aqui, hein? Vai dar, então, mg seno teta. Então, vai ficar mg seno teta, que é unidade de força, não é isso? Então, essa aqui é a derivada em relação ao Q2. Em relação ao Q2 pontos, então, dl de Q2 ponto. Vamos voltar lá. Então, em relação ao Q2 ponto, vai atuar dentro aqui desse cara que tem um cosseno. Então, vai cortar 2. Vai, então, ficar m, que é um ponto cosseno teta. M, que é um ponto cosseno teta. Aí vocês estão vendo que do lado de cá já tem unidade de momento linear, né? Mais o segundo termo. O segundo termo, ele está ali, ó, que é um ponto ao quadrado, cai o 2, então fica só mq2. Então, mais mq2 ponto. Beleza. E aí, galera, eu já vou dar uma adiantada um pouco na aula que vem. Não, acho que a aula que vem eu vou fazer alguns exercícios do livro. Na aula de quinta, que é o seguinte, cara, olha só. Eu vou riscar aqui, depois eu apago, tá? Vocês estão vendo que esse lado direito aqui, ele tem unidade de momento linear. Eu estou somando momentos lineares. Depois eu vou derivar isso em relação ao tempo. Só que isso tem que ser igual a zero, né? A derivada disso tem que ser igual a zero, porque esse carinha aqui, ó, ele é zero. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa quantidade, ela é uma constante. Por quê? Porque a derivada dela em relação ao tempo vai dar zero. Se é uma coisa constante, cara, eu estou dizendo o seguinte, a quantidade de movimento do sistema é constante, ela é conservada. Isso, galera, então, implica uma lei de conservação. Sempre que você tiver uma derivada aqui dando zero, alguma grandeza física está sendo conservada. Isso é conhecido como Teorema de Nether. É uma moça lá da Alemanha que a bicha foi sinistramente sagaz. Mas a gente vai ver isso com mais calma na próxima aula, tá? Aqui vocês estão vendo que não tem conservação, ó. O momento linear não está sendo conservado porque tem uma força agindo.
E essa força gindo, ela é em virtude de quem? Da força gravitacional. Então, o sistema não conserva o momento linear na direção vertical. Lindo, né? Muito louco. Então, agora, bora escrever a equação de Lagrange. dL dq2 é igual a uma derivada em relação ao tempo, vezes não, uma derivada em relação ao tempo de quem? Da derivada parcial Q2. Ponto. Beleza? Então, vamos lá. mg vezes o seno de θ é igual à derivada da parte de lá. Então, vai ficar m era Q1, vai ficar Q2, era Q1 ponto, vai ficar Q1 dois pontos, vezes o cosseno de θ, mais, onde era Q2, eu vou derivar em relação ao tempo, vai aparecer Q2 pontos. Bom, posso mandar a massa embora, né? Ó, que é a mesma massa desse, que é a mesma massa desse, e aí eu consigo isolar o Q1. Mas, eu posso deixar assim, mas eu quero desmembrar as equações. Então, vai fazer o seguinte, ó. Cancelei as massas, fica G seno θ. Opa. Isso vai ser igual ao Q1, dois pontos, cosseno, mais o Q2. Dois pontos. E aí, bora fechar esse troço e chamar de equação 2. Bom, então vocês estão vendo, galera, que eu tenho uma equação para a variável Q1 e uma equação para a variável Q2. O que nós vamos fazer? Nós vamos desacoplar elas, né? Para desacoplar elas, eu posso substituir a equação lá atrás aqui dentro. Tá? E qual era a equação lá atrás? Essa aqui, ó. Onde tem Q1, dois pontos, eu posso colocar essa informação aí. Então, vamos lá, vai ficar assim, ó. G seno θ, então deixa eu escrever para depois vocês entenderem o que aconteceu. Substituindo em 2. Então, vai ficar G seno de θ é igual. Lá, a gente isolou o Q1. Então, onde tem Q1, dois pontos, vai entrar toda aquela brincadeira lá, ó. Menos M de um cosseno sobre Mzão mais Mzinho vezes esse cosseno que está fora mais o Q2. Era isso? Deixa eu só conferir lá. Era isso aí. Pronto, agora eu posso isolar o Q2, né? Então, quando a gente isolar o Q2, deixa eu ver se eu não estou fazendo uma besteira. Não. Ah, tem um Q2 aqui no meio. Calma aí. Então, aqui tem um Q2. Deixa eu tirar ele daqui, vou botar ele aqui. Ó. Então, vezes Q2 mais Q2. Pronto. Então, vai ficar G seno θ
fazer devagarzinho aqui, ó, para ficar legal. É igual Q2, ponto, que multiplica, galera, 1 menos m cosseno ao quadrado sobre mzão mais mzinho. Então, aqui é um... Certo, né? Então, agora a gente isola o Q2 e ficamos assim, ó. Deixa eu trazer para cá. Então, quem vai ser o Q2? Vai ser G seno θ dividido por 1 menos m cosseno quadrado de θ. Vou arrumar isso aqui. Sobre mzão mais mzinho. Pronto. Essa aqui, acho que foi o que eu pedi para vocês encontrarem. Deixa eu só conferir lá se era isso mesmo. Era... Não, era isso mesmo. Era isso mesmo. E aí, galera, vocês verem como o negócio faz sentido? Imagina que esse plano inclinado que está aí, apoiando as paradas, o bloquinho que está lá, né, em cima, imagina que esse plano inclinado fosse muito, 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 muito pesado. Se ele fosse muito pesado, o que você esperaria que acontecesse? Você esperaria que o bloquinho descesse em cima do plano inclinado, mas o plano inclinado praticamente não se mexia, né? Se isso fosse verdade, olha só, se isso fosse não, né? Se isso for verdade, vamos fazer uma mzão tender para o infinito. Tá bom. Se o mzão for para o infinito, aquela parcela lá de baixo, ela cancela. Aquela parcela com m, cosseno quadrado, vai embora, porque o mzão está embaixo, cresceu, sumiu, aí fica só 1. Isso quer dizer que a aceleração do bloco, Q2, passa a ser somente g. Ó. Seno θ. Que é o que você esperaria, porque esse é o resultado do plano inclinado tradicional. Né? Então, tá condizente com as nossas teorias, com as nossas contas. Bonito, né? Onde foi que você travou nesse aí? Quem foi que tinha pedido? Foi o Gabriel, né? Foi o Vinícius também. Acho que foi o Vinícius. Onde foi que vocês travaram aqui nesse problema? Generalizar, você fala fazer a equação de Lagrange para cada uma? Ah, sim, cara. É porque o ângulo ele é constante, né? Vai ter um exercício do livro que eu pedi para vocês fazerem, que tem um ângulo variando, tá? Esse exercício aí, vocês podem tentar fazer amanhã. Cara, amanhã, vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente tem aula. Bora fazer alguns exercícios do livro amanhã, para treinar isso bem.
Aí na quinta-feira eu dou uma avançada no conteúdo direitinho, porque também não adianta a gente correr demais e vocês ficarem muito perdidos. A gente tá com um cronograma sossegado. Tá com um cronograma sossegado. É até bom que dá tempo de vocês fazerem outras coisas também, a gente não vai avançando muito rapidamente. Amanhã, galera, eu vou fazer os exercícios com vocês. Vocês já tentaram fazer alguns? Eu pedi lá no grupo. Vou parar aqui a gravação. Interrompido.